O mundo está em convulsão, guerras e mais guerras. Parece que nós estamos realmente vivendo os eventos finais. Existe, portanto, urgência nesse momento e existe esperança para nós. A palavra de Deus aponta os sinais e revela que Jesus em breve vai voltar. Mas qual é a nossa posição como povo de Deus? É sobre isso que vamos falar. A mensagem que temos que pregar hoje no programa Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vinícius Mendes, apresentador do programa Lições da Bíblia, e eu estou aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com você no programa Adoração. Mas eu quero fazer uma oferta muito especial para você. Nós estamos vivendo num mundo em crise. Nós temos certeza que estamos vivendo os eventos finais. E foi para preparar você para esse momento, para que você tenha consciência exatamente do que a Bíblia ensina sobre o tempo em que nós estamos vivendo, para que você tenha nas suas mãos um mapa, um GPS para orientar você nas crises finais da história, que nós preparamos um estudo maravilhoso para você chamado Eventos Finais. O estudo foi escrito pelo pastor Felipe Amorim e nesse estudo você vai passear pelas principais profecias bíblicas que apontam com clareza o momento de crise que nós estamos vivendo no mundo hoje. Você está com medo das guerras? Você está com medo das pandemias? Você está com medo da fome, das crises na natureza? Você está enxergando que alguma coisa não está legal no mundo? Você precisa pedir agora esse estudo, Eventos Finais. Mande agora um WhatsApp para 12 98244 4449 e peça o estudo Eventos Finais para você conhecer com clareza os eventos que estamos vivendo nesse momento e tenha condição de se preparar para eles. Bom, esse é o momento agora que vamos estudar a palavra de Deus e eu quero convidar você, nesse momento, se você puder, aonde você está, a fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Querido Deus, chegou a hora em que vamos estudar a sua sagrada palavra. Pedimos que fales profundamente ao nosso coração. Nós temos necessidades reais e só o Senhor pode as atender. Portanto, vem Espírito Santo de Deus, aqueça nosso coração, ilumina nossa mente e nos dá ousadia para falar aquilo que é necessário e também nos dá disposição para atender o teu chamado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 4, que diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Esta é a última mensagem de Deus. Esta é a mensagem mais contundente, porém, que Deus apresenta. Curiosamente, a última mensagem de Deus, ela é equivalente a todas as mensagens de Deus, porque Deus não muda. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem a mesma mensagem. Do Éden à volta de Jesus, Deus tem a mesma tônica. Mas qual é a grande diferença desta última mensagem de Deus? Por que Apocalipse 18, de 1 a 4, reveste-se de bastante urgência e emergência? Exatamente por esse ponto. Apocalipse 18, de 1 a 4, apresenta Deus pregando sua mensagem eterna, o Evangelho eterno, de uma forma emergencial. E por que da emergência? Muito simples, porque esta mensagem ela é proclamada exatamente no momento mais caótico da história da humanidade.
É nesse momento em que o mundo está em crise, está em convulsão, é nesse momento que as pessoas não sabem para onde ir, é nesse momento que o desgoverno controla o mundo, é nesse momento que o mundo, que as pessoas estão angustiadas, há uma grande dúvida entre as nações, guerras, rumores de guerras, o mundo está em convulsão. E é nesse momento em que a porta da graça ainda está aberta, nos seus últimos momentos, que Deus profere a sua última mensagem. Esta mensagem de Apocalipse 18, de 1 a 4, esta mensagem que ilumina toda a terra. Então, perceba que é muito importante que você entenda qual é esta mensagem. Por quê? Porque é esta mensagem que Deus vai proferir quando o mundo estiver desabando. Existem alguns elementos nessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com você e convido você a olhar com atenção o texto de Apocalipse 18, de 1 a 4. No verso 1, por exemplo, é dito: depois destas coisas, vi descer outro anjo que tinha grande autoridade. Preste bastante atenção. Ele fala, depois destas coisas eu vi. Bom, a pergunta é aqui, depois de que coisas João, o revelador, viu o que ele descreve em Apocalipse 18, de 1 a 4. Bom, se você voltar 2 páginas na sua Bíblia, você vai chegar a Apocalipse 15, passando pelo capítulo 16 e depois chegando ao capítulo 17. São os capítulos que antecedem o capítulo 18. E o que é narrado em Apocalipse 15, 16 e 17? Claramente, Apocalipse 15 e 16 apresentam as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas, elas são resultado da fúria de Deus contra o pecado. Deus castiga a humanidade porque a humanidade não ouviu o seu recado, porque a humanidade não aceitou o convite gracioso, porque parte da humanidade, né? É bom lembrar que haverá o povo remanescente de Deus que aceitou a sua graça, mas a maior parte da humanidade a recusou e a porta da graça se fechou. E aí Deus envia as 7 últimas pragas. E é curioso que as 7 últimas pragas, elas são enviadas por 7 anjos. Cada anjo recebe a incumbência de ferir a terra e a humanidade com flagelos. Veja que aqui a ideia de que há anjos executores no céu, anjos responsabilizados por enviar juízo sobre a humanidade. É sobre isso que Apocalipse 15 e 16 falam. Apocalipse 17 amplia esse contexto com mais explicações sobre a queda de Babilônia, tá? Mas Apocalipse 18 começa com a expressão, depois destas coisas, vi outro anjo. Bom, que coisas são essas? As 7 últimas pragas, que são enviadas por 7 anjos executores. Porém, aqui é dito, calma, você ficou assustado, não é, com o que eu acabei de narrar? 7 últimas pragas, pessoas sofrendo, pessoas ímpias sendo castigadas, o mundo recebendo a condenação do pecado. Você está assustado com isso, né? Mas calma, depois que eu vi isso, eu vi também que há um outro anjo que desce do céu, e ele tem grande autoridade e a terra se ilumina com a sua glória. Bom, o que o apóstolo João está dizendo? Bom, você ficou preocupado, não é? Que o mundo vai ser destruído pelos 7 anjos do Apocalipse. Calma, mas tem um outro anjo que aparece antes deles. Antes de esses anjos derramarem seu juízo sobre a terra, antes desses anjos executarem sobre a humanidade a condenação, há um outro anjo, e eu vi esse anjo. Esse anjo, ele tem grande autoridade e a terra inteira foi iluminada por ele. O que João está dizendo aqui? Que antes das 7 últimas pragas caírem sobre o mundo, existe esperança. Este anjo de Apocalipse 18, que ilumina toda a terra e que tem grande autoridade, ele é símbolo da Igreja de Deus, que prega pela última vez na história do mundo, antes do fechamento da porta da graça.
Veja, Apocalipse 18, de 1 a 4, está assim depois de Apocalipse 15, 16 e 17, em que se narram as 7 últimas pragas. Porém, a visão do Apocalipse 18 nos leva a pensar no que acontece em momentos antes das 7 últimas pragas. Você entende o que eu quero dizer? João narra a condenação em Apocalipse 15 a 17, mas em Apocalipse 18 ele diz, antes da condenação existe esperança, existe graça, porque a igreja de Deus, representada por esse anjo com grande autoridade, vai iluminar a terra com o evangelho eterno, para que as pessoas tenham condição de decidir de que lado estarão quando a crise estiver instalada definitivamente no mundo. Veja que isso fala de graça, isso fala de amor, isso fala de misericórdia, isso fala de redenção, isso fala de um Deus que não desiste das pessoas, isso fala de um Deus que vai até as últimas consequências para salvar, isso fala de um Deus que não desiste de você, que ama você, que se importa com você e que quer salvar você, sua vida e a sua família. Isso fala de porta da graça ainda aberta. Quando o mundo estiver caindo, quando os homens estiverem se devorando, quando as guerras estiverem destruindo a humanidade, quando a noite mais escura do mundo estiver presente, o brilho do Evangelho estará claramente revelado. A Igreja de Deus vai se levantar e a Igreja de Deus vai oferecer ao mundo a sua última esperança, a última mensagem de salvação. Veja que essa mensagem, representada por este anjo, ou proferida por esse anjo que representa a igreja, é dada com grande autoridade. Essa grande autoridade que o anjo tem, significa que a igreja receberá, nos eventos finais da história do mundo, o batismo sobrenatural do Espírito Santo. A igreja de Deus, hoje, ela vive pelo poder do Espírito. Você sabe que a igreja cristã começou no dia de Pentecostes, quando caiu sobre a igreja a chuva temporã, quando essa chuva maravilhosa conduziu os apóstolos para pregar o Evangelho a todo mundo e nós somos frutos dessa chuva. Porém está profetizada sobre a igreja uma outra chuva, um outro poder, uma grande autoridade que virá sobre nós, que nos levará a proclamar com poder e grande glória esta mensagem final. Não serão as nossas competências, as nossas técnicas, a nossa erudição, a nossa capacidade, os aparatos tecnológicos que farão o mundo ser iluminado com a sua glória. O que fará o mundo ser iluminado com a glória de Deus será a grande autoridade que a igreja vai receber no tempo do fim. E essa autoridade é sobrenatural, é extra-humana, ela vem de Deus, ela desce do céu, ela invade a nossa vida, ela conduz a nossa existência. É o poder do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, está profetizado que nós seremos batizados com o poder sobrenatural do Espírito Santo. Uma chuva, chamada na Bíblia de chuva serôdia, um Pentecostes se efetivará de novo na história da igreja, raiará no limiar da história humana a grande esperança, porque Deus vai assumir completamente o protagonismo de sua igreja. Não seremos mais nós no controle, não será a nossa capacidade, a nossa inteligência, as nossas pregações elaboradas, as nossas tecnologias, o que vai fazer o jogo mudar, o que vai definir a história da salvação, o que vai levar milhares de pessoas a se converter num só dia, mesmo nesse momento caótico e final da história do mundo, será o poder do Espírito Santo que dará à igreja grande autoridade para pregar. Eu quero esse poder. Eu tenho clamado a Deus para que esse poder venha sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Eu não quero pregar com base na minha competência, até porque não a tenho. Com base na minha inteligência, também não a tenho. Isso não é suficiente. Se nós estivéssemos falando de pregadores eloquentes, inteligentes, competentes, persuasivos, isso não seria suficiente. Entende? O que transforma
a vida das pessoas, o que salva as pessoas, o que orienta a vida das pessoas para o Evangelho, o que coloca as pessoas de joelhos diante da cruz de Cristo é o poder sobrenatural do Espírito Santo. É Ele que vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra. Se você, como eu, está cansado de uma religião formal, você está cansado de uma religião formalista, de uma religião em que nós estamos no controle, em que nós pautamos a agenda do que vai acontecer na ordem do dia, eu quero dizer a você, existe esperança para nós, porque está profetizado que a igreja receberá um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo, e terá grande autoridade. E qual será o resultado disso? A terra inteira será iluminada com a sua glória. A glória da lua que reflete os brilhos do sol. A lua não tem luz própria. Nós somos essa lua como igreja. Nós somos como a lua. Nós não temos luz própria, mas quando o sol da justiça brilhar com poder sobre nós, nós refletiremos o seu esplendor e as pessoas serão iluminadas. As trevas do mundo serão iluminadas com a luz da verdade da palavra de Deus. A clareza do Evangelho vai brilhar na mente das pessoas. Nós falaremos com ousadia, sem medo. Enquanto o mundo estiver perdido, não sabendo para onde ir, as guerras destruindo a humanidade, a crise instalada entre as nações, angústias nas pessoas, as pessoas desmaiando de terror pelos fatos que estão acontecendo, a igreja se levantará com poder e grande autoridade. Para quê? Para iluminar a mente das pessoas. E o que significa iluminar a mente das pessoas? É dar a elas clareza para a tomada de decisão. Preste atenção nisso. Clareza para a tomada de decisão. As pessoas estão confusas, meus amigos. Existe no mercado religioso milhares de denominações cristãs, todas elas dizendo ter a verdade, todas elas querendo atrair as pessoas para o seu rebanho. Onde está a verdade? Onde está a luz da verdade? A Bíblia tem a luz da verdade e a igreja recebe a incumbência de explicar essa verdade, de esclarecer às pessoas o que é essa verdade. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado e nós só podemos fazer isso com eficiência, nós só podemos fazer isso com total eficácia, com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos clamar hoje, vem sobre nós, Espírito Santo, vem queimar as impurezas do pecado, vem tirar de nós as conexões com a carne, com o pecado e com o mundo e nos conecta com Cristo, transforma o nosso coração, escreve a sua lei aqui, nos faz refletores da graça e do Evangelho, do sol da justiça, para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo tenha condição de decidir ao lado da verdade, que nós abramos a Bíblia para as pessoas e quando nós abrimos a nossa boca para explicar, não seja a nossa boca falando, seja Deus falando ao coração delas, que elas conheçam a verdade com clareza e se decidam ao lado da verdade antes que seja tarde demais, antes que a porta da graça se feche. Hoje é o tempo da salvação. Você sabe por que esta última mensagem de Deus, ela se reveste de algo diferente? Não porque Deus mudou a mensagem, porque Deus não muda. Por causa da urgência, as pessoas estão perdendo a vida, o destino eterno das pessoas está sendo decidido e é preciso que hoje haja poder na igreja, poder sobrenatural. Para quê? Para iluminar a mente das pessoas, para que as pessoas se decidam antes que seja tarde demais. Bom, esta mensagem, Apocalipse 18, no entanto, ela é resumida em uma frase poderosa que é proclamada com potente voz. Veja, a voz é forte, a ideia é um alto clamor, a ideia é um grito que a igreja dá, um grito de advertência, porque a emergência está instalada. E o que é esse grito que a igreja dá? Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Caiu a grande Babilônia. Esta é a mensagem. Babilônia caiu. Mas veja que fato curioso, eu quero chamar sua atenção para isso. Quando a igreja de Deus, cheia do Espírito Santo, portanto, proclamando com poder e grande autoridade, estiver dizendo, caiu a grande Babilônia,
Babilônia, que representa um sistema místico, religioso, uma ligação entre o poder do Estado e o poder religioso, isso é a Babilônia no Apocalipse, ok? Quando essa Babilônia estiver no auge do seu poder, quando ela estiver fazendo terríveis coisas, inclusive contra a igreja, quando ela estiver acusando a igreja verdadeira de ser igreja mentirosa, quando ela estiver pisando a lei de Deus, quando ela estiver maltratando os santos do Altíssimo, quando ela estiver no auge da sua autoridade, a igreja de Deus perseguida vai se levantar com a mensagem: caiu, caiu a grande Babilônia. Você prestou atenção nesse detalhe? O verbo aqui é caiu. Veja que está no passado, indicando uma ação que já aconteceu. Mas, como eu disse, quando a igreja estiver pregando isso, Babilônia estará no auge do seu poder. Logo, ela, de fato, não teria caído. E por que a igreja prega que Babilônia caiu quando ela ainda está de pé? É simples. Porque a igreja fala de uma verdade que vai acontecer, uma verdade incontestável: Babilônia vai cair. E quando a igreja diz que Babilônia caiu, ela está advertindo a humanidade para sair debaixo desse sistema religioso, porque esse sistema religioso, esse sistema mentiroso, que mistura o poder, o aparato do Estado com a religião mentirosa, esse sistema não se sustenta, esse sistema vai cair, e quem estiver debaixo dela vai ser esmagado por ela, vai sofrer a condenação dela. Então, Babilônia caiu. Ou seja, não confie em Babilônia. Quando Babilônia mudar os tempos e a lei, quando Babilônia mudar a lei de Deus, quando Babilônia coagir você a fazer aquilo que a Bíblia não diz, quando a Babilônia estabelecer decretos ímpios para perseguir pessoas que não se submetem às suas leis espúrias e mentirosas, não confie em Babilônia. Tenha ousadia em se levantar contra o poder da Babilônia. Não deixe a Babilônia, que é esse sistema místico religioso que já está instalado no mundo, definir o seu destino. Seja um rebelde contra a Babilônia, se revolte contra a Babilônia. Saiba que Babilônia não tem a última palavra na Bíblia. Babilônia caiu. Esta é a verdade. Curiosamente, Babilônia estabelecerá um decreto contra o povo de Deus, para maltratar o povo de Deus, sem saber que lá no santuário celestial, um decreto contra ela foi expedido. E esse decreto de Deus contra a Babilônia, ninguém poderá revogar, esse decreto será cumprido, Babilônia será destruída. E é esta a mensagem que a igreja proclama com grande poder nos eventos finais. Babilônia caiu. E por quê? E por que a igreja proclama que Babilônia caiu? Não é para ser anunciadora do caos, não é para dizer que o mundo não tem mais esperança, é o contrário. O Apocalipse é a história basicamente da guerra entre duas cidades, Babilônia versus Jerusalém. Babilônia representa o mundo, Babilônia representa a religião mentirosa que se aliou ao poder do Estado. E o braço do Estado, a força do Estado, coage as pessoas a assumirem os valores pervertidos da religião de Babilônia. Isso é Babilônia. E igreja falsa que recebe poder e apoio estatal. Isso é Babilônia. Isso vai cair. Não confie nisso. Se tem mistura de igreja com religião, se tem religião usando o poder do Estado para impor seus dogmas, isso é Babilônia. Não confie nesse tipo de igreja. Saia desse tipo de igreja. Agora, se Babilônia caiu e Babilônia é a dominadora do mundo, para onde nós iremos? Bom, essa resposta nós encontramos no versículo 4 do Apocalipse. Babilônia caiu, mas você não precisa ficar nela. Ela não precisa cair em cima da sua cabeça. Veja o que o verso 4 diz aqui: retirai-vos dela, povo meu. O apóstolo João diz que ele ouviu outra vez a voz do céu dizendo: retirai-vos de Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus
flagelos. Você percebeu? Deus está mandando o seu povo sair de Babilônia. E olha que coisa bonita, ele diz: povo meu, você é povo de Deus, você pertence ao Senhor, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, por isso Deus pode dizer: povo meu. Você ouviu essa palavra? Você tomou posse dela agora? Você é povo de Deus e Deus está fazendo um convite a você: sai de Babilônia. Eu não quero condenar você com Babilônia. Babilônia está condenada, mas você não precisa estar condenado com ela. Sai dela, povo meu. Aí você me pergunta: sair para onde, pastor? Para onde eu tenho que ir? Eu disse a você, o Apocalipse é a história da guerra entre duas cidades, Babilônia versus Jerusalém. Quem sai de Babilônia vai para Jerusalém. E o convite de Deus hoje a você é: vem para Jerusalém. Jerusalém é a pátria celestial. Jerusalém é a nossa terra. Se como eu, você está cansado desse mundo, una-se também a mim e ao clamor dos oprimidos peregrinos ao longo da história retratado na Bíblia. Até quando, Senhor, não julgas? Até quando, Senhor, nós teremos que habitar nesse mundo perdido? Nós estamos com saudade de casa. Eu quero voltar para minha casa e a minha casa é Jerusalém. Se você, como eu, está cansado desse mundo, se você já entendeu que esse mundo se tornou definitivamente um lugar perigoso para se viver e que não dá mais para ficar aqui, se você não quer mais viver em Babilônia, saiba que Jerusalém está às portas. Jesus vai voltar em breve. Do mesmo jeito como aconteceu com a queda da Babilônia histórica, quando eles estavam se banqueteando, usando inclusive os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, profanando aqueles utensílios. O rei Ciro, vindo do Oriente, ele desviou o curso do rio Eufrates, que banha a Babilônia. E enquanto o rei Belsazar estava se banqueteando lá dentro, envergonhando o Deus de Israel, imaginando que o Deus de Israel estava morto, Deus enviou Ciro para entrar em Babilônia, para fazer Babilônia cair. E quando Babilônia caiu nas mãos do rei Ciro, o povo hebreu que estava lá, o povo judeu, foi liberto. Para quê? Um decreto foi expedido para quê? Para que aquele povo que havia ficado 70 anos na Babilônia pudesse voltar para Jerusalém. Você está entendendo? Isso vai acontecer de novo, mas agora com dimensões cósmicas. Nós que estamos na Babilônia do mundo, saiba que o rio Eufrates, que banha a Babilônia desse mundo, está sendo secado. Isso está em Apocalipse 16. A Babilônia caiu, perdeu seu poder. Nós vamos voltar para casa, vamos voltar para Jerusalém. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É momento de você decidir de que lado você está. Você quer perecer em Babilônia? Você quer que Babilônia caia sobre você? Você quer ser condenado junto com a Babilônia? Deus não criou você para isso. Deus criou você para ser feliz eternamente em Jerusalém. Jesus em breve vai voltar. Jerusalém é logo ali. Por favor, diga hoje: Senhor, eu quero ir para Jerusalém. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Jesus está convidando você, meu filho, minha filha, vem para Jerusalém. Se você deseja vir para Jerusalém, aceitando o convite de Cristo, convido você a orar comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse convite maravilhoso de voltar para casa, de voltar para Jerusalém, de sair de Babilônia. Por favor, Senhor, nos leva de volta para nossa casa, estamos cansados desse mundo. Prepara-nos para viver em Teu reino, te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.